pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que muitos empresários me questionam, me ligam, me consultam, né, do Brasil inteiro inclusive, perguntando se é melhor ficar no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E a maioria daqueles empresários que me procuram geralmente estão no Simples Nacional. E realmente gera uma dúvida. Porque alguns, inclusive, me falam que o contador deles, né, avisaram para ele o seguinte, que se ele mudar para o lucro real, ele vai perder competitividade, porque as margens dele vão cair, né? E isso não foi só um que me falou não, tá? Vários empresários já me falaram sobre isso. Então o objetivo hoje é desmistificar um pouquinho essa questão do Simples Nacional, até um pouquinho do lucro presumido e também do lucro real. Bom, toda mudança, né, no caso, aí eu estou falando sempre, eu estou no Simples e é viável ir para o lucro real, o lucro presumido? Então essa é a questão, né? Então toda mudança, ela tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então nada é tudo positivo ou nada é tudo negativo. Sempre existem pontos positivos e pontos negativos. E aí a decisão é se esses pontos positivos forem melhores do que os pontos negativos, aí sim vale a pena. Então, um supermercadista, ele tem que pensar muito nessa questão. E às vezes a decisão que a gente tem que tomar em ir para o lucro real ou não, é se as minhas margens e se a minha lucratividade vai melhorar ou não. Mas vamos primeiro aos pontos positivos e pontos negativos. Eu gostaria de começar primeiro com os pontos negativos, nessa mudança do Simples para o lucro real. O primeiro ponto negativo aqui, pessoal, é o seguinte: no lucro real, irá exigir do supermercadista, do empresário, um maior controle sobre as suas contas. Então ele vai ter que controlar melhor o seu saldo bancário, ele vai ter que controlar melhor o seu estoque, porque o estoque vai para a Receita Federal, a Receita Estadual vai ter a noção do seu estoque, né? Ele vai ter que controlar os seus recebimentos no cartão de crédito e cartão de débito, né? Ele vai ter que controlar se você, por acaso, vende a crediário ou vende através de notinha, ou então através de cheque pré-datado, alguma coisa assim. Vai ter que controlar melhor essas vendas dessa forma. Então, em suma, pessoal, um dos pontos negativos é que você vai ter que aumentar o seu controle sobre tudo no seu supermercado, ok? Então, isso vai exigir talvez que você contrate uma pessoa, mais um funcionário, para que você tenha esse controle. Outro ponto negativo na mudança do Simples para o lucro real é o aumento do custo da mão de obra. Então, os seus colaboradores, né, quando você está no Simples, o Simples, na verdade, existe uma guia de recolhimento de 6 tributos. Aí eu quero falar um pouquinho desses 6 tributos. A guia do Simples, do DAS, que nós chamamos, ela embute ali o PIS, a COFINS, o ICMS, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre Lucro e o INSS. Esse último tributo, o INSS, no Simples, ele tributa sobre o seu faturamento, sobre o faturamento que você declara. Já no lucro real, o INSS, ele tributa sobre a sua folha de pagamento, sobre o total da sua folha de pagamento. Geralmente, numa empresa de lucro real, ela varia de 26,8% a 28,8% a carga tributária sobre a sua folha de pagamento. Então, são duas formas diferentes. O Simples tributa sobre o seu faturamento, né, que é bem menor do que 28%, alguma coisa assim, vai ser talvez 2%, 3%, 4%. Aí temos que olhar a tabela do Simples Nacional. Já no lucro real, varia de 26,8% a 28,8% sobre a sua folha de pagamento. Então, nesse quesito, existe um aumento do INSS no lucro real. Esse é um ponto negativo, ok? Bom, outro ponto negativo é que provavelmente o seu contador, que faz a sua contabilidade no Simples Nacional, quando você migra para o lucro real, o seu contador vai te cobrar um pouco mais caro. Por que ele vai te cobrar um pouco mais caro?
Porque o seu contador será bem mais exigido no lucro real do que no Simples Nacional. Existem várias informações, né, no lucro real que o contador tem que fazer e enviar ao fisco. E no Simples não precisa. Por exemplo, o SPED. Né? No Simples Nacional você não é preciso fazer o SPED ou enviar o SPED para a Receita. Já no lucro real é preciso enviar o SPED para a Receita. Então, esses são os pontos negativos de você migrar do Simples Nacional para o lucro real. Bom, e quais são os pontos positivos? Aí são vários pontos positivos. Primeiramente, aquele primeiro ponto que eu falei que vai aumentar o seu custo de controle, isso também é bom no lucro real. Imagine, vamos pensar que você mora com a sua família, esposa e filhos, né? E você é o provedor da sua família, né? E é preciso que esse provedor tenha um controle financeiro dos seus gastos e as suas receitas, né? E as suas entradas de dinheiro. Então, no Simples Nacional, não é exigido esse controle, né? Vamos dizer assim, esse fluxo de caixa, né? Não é preciso ter uma DRE, uma demonstração do resultado de exercício, não é exigido ter um balanço patrimonial. Um simples fluxo de caixa para a Receita já atende. Já no lucro real, não. Exige todo esse controle. Isso é bom. Eu costumo dizer, né, que hoje, atualmente, quem tem poder não é quem tem dinheiro. Quem tem poder é quem tem informação. E no lucro real, se você tendo essas informações, você vai ter o controle das suas margens, você vai ter o controle da sua rentabilidade, da sua lucratividade, você vai ter todo o controle necessário para você gerir o seu negócio. Então, esse ponto negativo aqui migrando para o lucro real, na verdade, também é um ponto positivo, né? Mas lembrando que todo controle gera um custo. Outro ponto positivo, pessoal, talvez o mais importante, ou o mais importante dentre eles, seria a redução da carga tributária. E aí eu sou completamente, eu digo que eu sou completamente contrário a esses profissionais, essas pessoas que falaram que migrando do Simples para o lucro real, a empresa vai perder margem. Bom, a carga tributária do Simples Nacional varia entre 6% até 11%, até no máximo 11%, quase 12%. A carga tributária do Simples Nacional sobre a sua venda. A carga tributária no lucro real, conforme for o seu estado, eu vou dar alguns exemplos de alguns estados, que inclusive nós temos clientes nesses estados, varia de 3,5% a 4,5%, isso Minas Gerais. Por que 3,5% a 4,5%? Isso, pessoal, colocando todos aqueles 6 impostos, tá? Lembrando quais são eles: o PIS, a COFINS, o ICMS, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro e o INSS. Então, todos esses 6 tributos juntos variam de 3,5% a 4,5% no estado de Minas Gerais. Sendo que o maior tributo dentre esses, geralmente, é o ICMS. O ICMS em Minas varia de 0,9% até 1,5% sobre a sua venda. Por que, Fábio, 0,9% a 1,5%? No lucro real, o Simples Nacional também tem, mas principalmente no lucro real, existem mercadorias que você não paga ICMS. Exemplo, mercadorias de substituição tributária. Você não paga ICMS sobre as mercadorias ST, nós chamamos de ST. Você não paga no lucro real as mercadorias chamadas isentas, que são os hortifruti. No lucro real você não paga ICMS sobre elas. Já no Simples Nacional, eu tenho que pagar ICMS sobre essas mercadorias. Já no lucro real não tenho que pagar. No lucro real, o PIS e a COFINS gira em torno de 0,6%, 0,7% a 1,1% sobre a sua venda. Ok? Isso, PIS e a COFINS. Então, juntando tudo, né? Um resumo, juntando tudo é de 3,5% a 4,5%. Né? Isso em Minas Gerais. Já no Rio de Janeiro também varia de 3,5% pode chegar até 5%. Porque no estado do Rio de Janeiro existem menos mercadorias ST do que em Minas Gerais. São Paulo também vai girar aí de 3,8% até 5% também. Porque no estado de São Paulo, né, existe uma opção lá de você pagar 4,5% sobre o açougue.
Aí você não tem crédito nem débito, você paga 4,5% sobre as vendas do açougue. Então, em São Paulo também tem mais mercadorias ST do que no estado do Rio de Janeiro. Então, esses 3 estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, a sua carga tributária no lucro real varia de 3,5%, então, até no máximo 5%. Bom, o estado que esse impacto é maior é no Espírito Santo. No Espírito Santo, como tem poucas mercadorias que são substituição tributária, a maioria delas são tributadas no ICMS. Com isso, o ICMS no Espírito Santo vai variar mais ou menos de 2,5% até 4% da venda de ICMS. É bem alto. E mais um detalhe no estado do Espírito Santo, muitas mercadorias entram a 7%, então você tem um crédito de 7% e o débito é 17%, aumentando também o percentual de pagamento de ICMS sobre o seu faturamento. No entanto, somando isso tudo no Espírito Santo, ainda fica melhor do que o Simples. Juntando isso tudo, no Espírito Santo, a carga tributária pode variar de 5%, conforme for o mix de produto que você trabalhar, né, até 7%, até mais ou menos 7,5% da sua venda, juntando todos aqueles 6 tributos que eu comentei. Bom, então o Espírito Santo, do nosso ponto de vista, é o estado cuja carga tributária é mais alta, né, por causa dessas questões que eu comentei agora há pouco. Já o Simples Nacional começa com a alíquota de 6%, pode chegar a 12%. Então, pessoal, com certeza, né, o lucro real é bem mais interessante, você paga menos tributos do que no Simples Nacional. Bom, Fábio, eu estou no Simples Nacional e a minha carga tributária está girando em torno de 2%, 3%. Com certeza você está sonegando, né? Então, se você quiser trabalhar de maneira correta e certa, né, pagando os impostos e tudo mais, a sua carga tributária vai ser bem maior do que 2%, 3% ou 4% no Simples Nacional, ok? Vai chegar, conforme eu falei, de 6%, inicia-se com 6% e pode chegar até 12%. Outro ponto importante, pessoal, outro ponto positivo é em você optar pelo lucro real. No lucro real você fica preparado para crescer. Nós conhecemos vários empresários, inclusive clientes nossos, que começaram a faturar 100 mil por mês e hoje faturam 500 em menos de 8 meses. Então, empresários que começaram o seu negócio, o seu supermercado, faturando 100 mil e hoje faturam 500 mil. Então, se ele tivesse já no Simples Nacional, ele ia pagar uma multa, porque se você exceder o limite do Simples, você começa a pagar multa e automaticamente você é excluído do Simples no ano subsequente, né, no próximo exercício. E a multa é em torno de 20%. Então, aumenta mais ainda a sua carga tributária. Então, quando eu falo você está preparado para crescer, é porque no lucro real não tem limite, né? Se você for abrir um supermercado faturando 10 mil por mês, você pode optar pelo lucro real. Você for abrir um negócio faturando 5 mil por mês, você pode abrir o seu negócio no lucro real. No entanto, pessoal, o que nós falamos muito para o empresário? Muitas vezes ele está sem capital de giro, né? Então, às vezes começar o seu negócio no Simples Nacional é uma boa opção, até ver o que vai acontecer, né? E depois nós fazemos um estudo para esse cliente para saber qual vai ser a sua economia migrando para o lucro real. E aí a gente consegue mudar esse cliente para o lucro real no decorrer do exercício, tá? A legislação fala que eu não posso fazer isso. No entanto, existem algumas brechas na lei que me permite, né, mudar esse cliente para o lucro real no meio do exercício, ok? A gente consegue fazer isso, né? Então, inicia-se no Simples Nacional e a gente vai conhecendo aquele negócio, tal, e depois, passado algum tempo, a gente pode migrar essa empresa para o lucro real, mas é preciso fazer um estudo para saber qual vai ser a nossa economia. Eu costumo dizer que qualquer tipo de planejamento é preciso colocar no papel, né, para saber qual vai ser o ganho, qual vai ser a perda. Assim, o empresário não toma decisões com base no gogó, né? Ele tem números para tomar decisão. Outro ponto positivo, pessoal, do lucro real é o seguinte: a gente consegue fazer vários planejamentos tributários para reduzir ainda mais sua carga tributária.
Aí eu tenho N exemplos para falar para vocês, né? Muitos exemplos. Eu vou citar um exemplo aqui. Ao invés de eu comprar, por exemplo, vou abrir uma outra loja, né? Eu vou abrir uma filial. Ao invés de eu comprar um maquinário no nome da loja para eu poder abrir, né? Para eu ter o benefício da depreciação, né? Porque a depreciação ajuda a reduzir o imposto de renda e a contribuição social e ajuda a reduzir o meu PIS e COFINS. Ao invés de eu comprar o nome da loja, nós podemos abrir uma outra empresa, né? Aí é preciso fazer um estudo para saber qual vai ser o benefício. E essa empresa, e a empresa de lucro real vai alugar o maquinário dessa empresa que nós abrimos. E aí ele vai ter um benefício bem interessante. Eu só preciso, para fazer esse estudo, só preciso saber quais são os maquinários que você vai comprar e qual o valor deles, né? E aí, com isso a gente consegue fazer um estudo bacana para saber qual o benefício que você tem em abrir essa empresa para alugar esses bens para a empresa de lucro real. Então, estou falando para vocês de apenas um planejamento. Tem N outros que nós podemos fazer. Outro deles é com relação à perda. Tem como você reduzir sua carga tributária com relação às perdas de mercadoria. Ah, Fábio, isso eu já sabia, né? As perdas me reduzem o imposto. Mas qual imposto que reduz? Né? No lucro real, pessoal, guardem bem esse indicador que eu vou falar para vocês. Para cada R$1 de despesa, eu economizo 24 centavos de imposto. Qual imposto, Fábio? Qual tributo? Né? Vamos falar de tributo que é melhor. Qual tributo? O imposto de renda da pessoa jurídica, que é 15% sobre o lucro, e a contribuição social sobre o lucro, que é 9% sobre o lucro. Então, se eu tenho uma despesa, eu reduzo esse imposto de renda e a contribuição social. Então, no lucro real, dá para fazer planejamentos para reduzir essa carga tributária. Outra questão importante nesse planejamento. O seu funcionário ou seu colaborador, na verdade, para cada R$1 de salário que você paga para ele, isso no lucro real, ele te custa mais 60, geralmente mais 50 ou 70 centavos de encargos e benefícios. Então, se o seu colaborador ganha R$1.000, o custo que você vai ter com ele vai ser de R$1.500 até R$1.700. Esses 500 ou 700 reais também é despesa. Você pode provisionar na contabilidade e reduzir seu imposto de renda, sua contribuição social. Vamos dar alguns exemplos aqui. Eu tenho férias que eu tenho que pagar para o funcionário, não tem? E 13º? Então, esses dois caras aqui eu posso fazer uma provisão. Se o meu colaborador trabalhou 30 dias, ele tem direito a 1/12 de férias e a 1/12 de 13º, ok? Além das férias e do 13º, tem também os encargos sobre as férias e o 13º, que é o INSS patronal. Então eu tenho aí mais 26,8% ou 28,8% sobre essas férias ou 13º de provisão. Então essa provisão ajuda a empresa a ter menos lucro. Mas é uma provisão, pessoal, que você não teve desembolso financeiro. Você não teve que tirar dinheiro do bolso. É uma provisão que nós chamamos de econômica. Ela não aconteceu agora, mas vai acontecer no final do ano, por exemplo. Mas você pode reconhecer essa despesa no momento em que ela incorreu, que é esse 1/12. Então, se o seu colaborador trabalhou um mês, ele tem direito a 1/12. Se ele trabalhou 2 meses, ele tem direito a mais 1/12. Serão agora 2/12. E assim sucessivamente. Então você vai provisionando na contabilidade e com isso o seu imposto de renda, a sua contribuição social vai cair. Olha só uma historinha que eu tenho para contar para vocês. Nós assumimos um cliente, né? E aí o outro contador, né, mandou uma guia para o último mês lá desse outro contador, mandou uma guia para ele para pagar de imposto de renda e contribuição social na ordem dos seus R$5.500. Lembro do valor até hoje. 5.500 e alguma coisa. Bom, o meu cliente me ligou, eu não era contador dele ainda, né? Eu ia assumir a partir de uma semana para frente, né? Que eu ia assumir, por exemplo, em julho, e nós estávamos lá em junho, dia 25 de junho. Então, esse contador recebeu essa guia para pagar, né? Ele me ligou, Fábio, tem um imposto de renda para pagar aqui. Tem como fazer alguma coisa? Eu sei que você não é o meu contador atual, né? Mas eu queria que você me ajudasse, que eu não tenho condições de pagar essa guia.
Bom, eu liguei para o contador antigo dele e perguntei se ele havia feito a provisão da folha de pagamento, né? Como já estava, na verdade era lá em setembro mais ou menos, né? Não era em junho, era em setembro. Finalzinho de setembro nós íamos assumir ele em outubro, né? No fechamento do terceiro trimestre. Bom, aí o contador falou o seguinte: Fábio, eu não fiz a provisão da folha esse ano. Então eu peguei a folha de pagamento dele, fiz toda a provisão e com essa provisão, ao invés de lucro, ele ia ter prejuízo. Moral da história. O que eu disse para ele? Rasga esse DARF para você pagar. Pode rasgar, você não tem que pagar imposto de renda nem contribuição social. E orientei o contador a fazer essa provisão na contabilidade. Então, são essas pequenas coisas, pessoal, que a gente está careca de saber, né? Que é importante que você, empresário, também saiba, né? Para que você seja bem orientado, né? Para que você conheça um pouquinho dessas questões contábeis e tributárias. Então, basicamente, eu tenho aqui os pontos positivos e os pontos negativos. Então, pessoal, concluindo, né? Os pontos positivos são bem maiores que os pontos negativos. Talvez o principal deles é porque a sua carga tributária, ao invés de aumentar no lucro real, ela vai reduzir, conforme eu disse antes, né? Pegando aqui o estado onde nós entendemos que é o mais oneroso na questão dos tributos, que varia de 5% até 7%, né, que é o Espírito Santo, você já começa no simples, muitas vezes pagando 6% de tributos, e podendo chegar até 12%. Então, por aí só você vê que o lucro real é mais vantajoso. E respondendo aquela questão que eu perco margem, vamos pensar o seguinte: lá na precificação do seu produto, na precificação, você não embute os impostos que você paga? Com certeza sim, né? Tem que embutir. Então, eu vou sair de uma carga tributária de 10%, 11% para uma carga tributária de 5%. Isso melhora ou piora as suas margens? Com certeza melhora. Então, pessoal, sem dúvida alguma, eu não tenho, já fizemos mais de 300 trabalhos de avaliação dessa forma. Sem dúvida alguma, o lucro real é mais interessante para o nosso supermercadista. Vale aqui, só um parênteses aqui, pessoal. Quando eu falo supermercadistas, eu estou falando um varejo alimentar normal. Agora, se eu falar de açougue, se eu falar de padaria, se eu falar de hortifruti, né? Aí a gente tem que pensar um pouco melhor. Por exemplo, num hortifruti, o melhor enquadramento tributário, um hortifruti normal, né, onde a venda de hortifruti é mais de 50% das vendas, o lucro presumido é a melhor opção, ok? Então, para um hortifruti, o lucro presumido é a melhor opção. Por que é a melhor opção? Porque no Simples Nacional, né, como as mercadorias que você vende, você hortifruti, como as mercadorias que você vende, a maioria são isentas e alíquota zero de PIS e COFINS, isentas de ICMS, lá no lucro presumido você não tem que pagar tributo sobre essas mercadorias. Então fica mais vantajoso. Ok, pessoal? Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.